Preciso atualizar para vocês também que o ministro André Mendonça divulgou a decisão que resultou na prisão de Daniel Vorcaro, nos mandados de busca e apreensão e de outras prisões também em São Paulo e no estado de Minas Gerais. E eu quero trazer um elemento que é bastante relevante nessa história, que é a seguinte: aqui no apontamento 13, sobre os motivos que levaram à determinação de prisão de Daniel Vorcaro nesta quarta-feira pela manhã, o ministro traz a seguinte informação. As investigações apontam que Daniel Vorcaro manteve interlocução direta e frequente com servidores do Banco Central, responsáveis pela supervisão bancária, discutindo temas relacionados à situação regulatória da instituição financeira e encaminhando documentos e minutas destinados à autarquia supervisora. O ministro também detalha que Daniel Vorcaro trocava mensagens com alguns integrantes da diretoria do Bacen e de outros cargos do Banco Central que orientavam o então presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, sobre como ele tinha que agir e quais informações seriam importantes que ele prestasse no momento em que ele fosse confrontado sobre a atuação do Banco Master. Ou seja, havia ali então um conflito de interesses e, mais do que isso, uma relação direta, um lobby direto que Daniel Vorcaro teria desenvolvido com alguns integrantes do Banco Master para conseguir informações privilegiadas e também orientações sobre como atuar para que o Banco Central ou não descobrisse as irregularidades que aconteceriam ou, ao descobrir, como Daniel Vorcaro deveria se comportar ao ser questionado. Beatriz. Para os colegas, porque acabou de quebrar o sigilo, o ministro André Mendonça acaba de quebrar o sigilo dessa decisão que motivou a terceira fase da Operação Compliance Zero. Nós já temos as informações, peço até licença a vocês para ler, mas me chamou muito o que está escrito na página 2, chamou a atenção. Segundo a autoridade policial, o esquema investigado apresenta 4 núcleos principais de atuação. Primeiro núcleo financeiro, responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro. Núcleo 2, núcleo de corrupção institucional, voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central. Isso confirma, então, a nota da PF que foi lida agora há pouco. O núcleo 3, de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro com utilização de empresas interpostas. E o núcleo 4, que era de intimidação e obstrução de justiça, responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades. Isso confirma o que a minha fonte na Polícia Federal me disse agora há pouco e que a gente trouxe em primeira mão aqui na Jovem Pan, de que havia um grupo de WhatsApp, o qual Daniel Vorcaro fazia parte, e todos aqueles que eram considerados inimigos eram retaliados com ações violentas. Agora vamos lá para a página 5. Na página 5 também tem algo importante. As investigações apontam que Daniel Bueno Vorcaro manteve interlocução direta e frequente com servidores do Banco Central, responsáveis pela supervisão bancária, discutindo temas relacionados à situação regulatória da instituição financeira e encaminhando documentos e minutas destinadas à autarquia supervisora para análise prévia, ou seja, também se caracteriza crime de corrupção passiva. Então, de acordo com o ministro André Mendonça, Daniel Vorcaro fazia parte de uma organização criminosa que perseguia adversários políticos, que ajudava nessa fraude contra o sistema financeiro nacional e contava com a participação de pessoas com cargos de dirigentes do Banco Central para ajudar a maquiar essa fraude. Por isso, a prisão preventiva foi decretada pelo ministro André Mendonça e, em vez de Daniel Vorcaro vir aqui para Brasília, ele foi levado para a superintendência da PF em São Paulo. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos. Os parlamentares já estão chegando aqui no Senado, vão aprovar novas convocações em torno desse tema. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações ao vivo, direto de Brasília, envolvendo a prisão de Daniel Vorcaro e outros 3 mandados de prisão preventiva que também estão sendo cumpridos pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance 3, que chega à terceira fase agora sob aí comando do ministro André Mendonça. Nesse documento, o qual nós tivemos acesso de André Mendonça, é um documento, gente, de 48 páginas, que inclusive cita os nomes dos demais investigados nesse caso, e a gente está apurando para qualificar
qualificar exatamente cada um deles e trazer aqui no detalhe. Mas no item 20 aqui desse documento, que foi aí o despacho do ministro, nós temos um dos indícios da principal informação que envolve o motivo da prisão preventiva de Daniel Vorcaro, que é o fato do banqueiro praticar atos de intimidação de pessoas, dentre as quais concorrentes empresariais, ou seja, outras pessoas que também atuam no mercado financeiro e também ex-empregados, além de jornalistas. E aqui a gente entra no papel da imprensa, que também pode ter sido alvo, segundo essa denúncia, que foi protocolada pelo próprio ministro, de algum tipo de coação na tentativa de obstrução do trabalho da justiça por parte de Daniel Vorcaro. Os indícios são de que, através de grupos de mensagem, apesar dele ter tido o celular apreendido pela Polícia Federal, esses materiais foram encontrados em que era-se articulada alguma forma de ameaça envolvendo as pessoas que sabiam de todo o contexto envolvendo a fraude do Banco Master e também do histórico de Daniel Vorcaro. A tentativa de calar na marra ex-empregados, portanto, pessoas que trabalharam com Daniel Vorcaro, entes da imprensa e também outros concorrentes do mesmo setor financeiro. Isso pode ter ocorrido não apenas em São Paulo, mas a nível nacional. Exatamente. Os nomes que são alvos da Polícia Federal são, então, Daniel Vorcaro, que é o banqueiro e controlador do Banco Master, o Fabiano Campos Zettel, que também é aliado de Vorcaro e membro da família, Cunhado. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão e Marilson Roseno da Silva, que é um policial federal aposentado. Então, além de uma operação que visa o afastamento de algumas autoridades públicas que, de alguma maneira, ou auxiliavam ou facilitavam o acesso de Daniel Vorcaro a informações relevantes e que o orientavam sobre a maneira como ele deveria atuar, já sabendo que o esquema do Banco Master explodiria num escândalo aqui no país, há também, agora, buscas e apreensões que justamente levantem os documentos que comprovem ou tragam ainda mais robustez para as investigações da Polícia Federal, que demonstram que Daniel Vorcaro, mesmo depois de se tornar alvo da justiça e estar com uma tornozeleira eletrônica cumprindo medidas cautelares, ainda atuava por meio de informações, de contatos e também de grupos de WhatsApp para tentar silenciar pessoas, jornalistas e outras autoridades que, de alguma maneira, expunham tudo aquilo de irregularidade que acontecia no Banco Master. Eu quero aproveitar e conversar um pouquinho aqui com o nosso Henrique Kriegner, que está também nos ajudando nessa cobertura, nessa quarta-feira, depois de mais uma fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que demonstra ainda mais, o quanto nós ainda conseguimos nos surpreender com a maneira como essa espécie de máfia atuaria aqui no Brasil para enganar investidores, arrecadar muita grana e, inclusive, com a corrupção de autoridades públicas, né, Henrique Kriegner? Exato, Evandro. Isso aí é uma máfia, né? Realmente, nós estamos vendo, é o crime organizado. Tá claro que Vorcaro não tinha só uma conexão com o crime organizado. Quando a gente pensa nos cartéis, aí, a gente pensa nas facções. Não. Ele era parte do crime organizado. Ele era o organizador de atividade criminosa também, tanto no campo financeiro, quanto na parte até propriamente criminal da coisa, de ferir pessoas para manter os seus próprios interesses. Isso aqui é atitude de líder de gangue, é determinação realmente de alguém, de um membro de uma facção mesmo. Vorcaro atuava de uma maneira extremamente suja. E aí eu repito, não é só sujeira financeira, aquele crime, o famoso crime de colarinho branco, né? Que é aquele crime que não envolve aí sangue, não envolve violência, não envolve a perda aí de dignidade ou mesmo risco à vida. E isso é o que se pensava antes, agora está comprovado que não. Ele é esse tipo de bandido mesmo. Agora, temos que ver que isso precisa ser considerado. Ele não executava essas agressões. Quem eram os capangas de Vorcaro? Essa é a pergunta. Quem são as pessoas que trabalhavam junto com ele? Quem que executava essas ordens? Quais eram aí os ramos? Qual é a profundidade dessas agressões que aconteciam, especialmente contra membros da imprensa? Evandro, isso é seríssimo. Quando você tem uma pessoa num nível de articulação política tão grande,
que está mirando, inclusive, membros da imprensa. Será que Vorcaro também executava ordens que agradavam a outros que estavam tentando esconder seus próprios delitos? Essas perguntas precisam ser respondidas com urgência, Evandro.